Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados o tema: a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina de demônios. Vou repetir: a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina de demônios. Baseado em 1 Timóteo 4,16, aonde está escrito assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então o apóstolo Paulo, falando para seu filho na fé Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida de você e também cuida da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como as pessoas que te ouvem, que te escutam. Meu amado irmão, a palavra de Deus, ela é comparada a uma espada de dois gumes. Ela corta quem está pregando e ela corta quem está escutando. Então, tanto o pregador como o ouvinte, ele tem um compromisso de obedecer, de praticar, de cumprir a doutrina de Deus, a poderosa palavra do Senhor. Mas existe 3 tipos de doutrina. A doutrina de Deus, ela está no singular, porque ela não muda, ela não tem variações. Está escrito no livro de Deuteronômio 32, versículo 1, 2: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falareis, e ouça a terra as palavras da minha boca. Meu amado irmão, meu amigo, minha irmã, a Bíblia Sagrada, ela é a boca de Deus falando comigo, com você, com cada um de nós. A Bíblia Sagrada, ela tem a resposta para as nossas perguntas, é o manual por excelência de Deus. Provérbios 4, 1, 2: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Boa doutrina, os ensinamentos do Senhor Jesus. Jesus pregava, Jesus ensinava, e que nós venhamos obedecer aquilo que Jesus falou, que nós venhamos praticar a palavra de Deus para sermos salvos, para sermos abençoados em o nome do Senhor Jesus. Mas também, infelizmente, existe a doutrina do homem, e está baseada em Mateus 15, 7, 9. Hipócritas, olha o que o Senhor chama essas pessoas: hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Pessoas que querem ajudar Deus, e Deus não precisa de ajuda. Deus requer e exige obediência. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, a doutrina de Deus,
nós seremos abençoados com toda sorte de bênçãos. Isaías 29:13, o Senhor diz: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Mandamento de homens, homens que colocam regras, normas, e eles falam: é a doutrina da igreja. Mas a doutrina da igreja, ela tem que estar baseada, fundamentada e pautada na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que rege a nossa vida, que rege a nossa fé. Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha o que Pedro e os apóstolos afirmaram: importa obedecer a Deus do que aos homens. E Gálatas 1:10, Paulo fala: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então nós estamos aqui para agradar a Deus, falar o que a Bíblia autoriza que nós venhamos falar, pregar a palavra como ela é, sem aumentar e sem diminuir. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Mas também existe a doutrina de demônios. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma, e o Espírito aqui é o Espírito Santo, ele afirma expressamente que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo os últimos tempos, alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores que quer te enganar, que quer te confundir, que quer te ludibriar, e a doutrinas, ensinamentos de demônios. Paulo fala que se um anjo descer do céu e trazer um outro evangelho diferente do que foi pregado e anunciado, que seja anátema, maldito, mentiroso. E 1 João 4:1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Provai os espíritos. Existem 4 tipos de espírito que agem. Deus é espírito, os anjos do Senhor são espíritos, o diabo e os seus demônios são espírito, e existe o espírito humano, e nós temos que provar, e nós temos que estar firme, olhando para Jesus, obedecendo a palavra, porque infelizmente existem 3 tipos de doutrinas. A doutrina de Deus, que está no singular, ela não muda, não tem variação. A doutrina de homens, pessoas que querem ajudar Deus, e Deus não precisa de ajuda. E a doutrina de demônios, que vai totalmente de encontro à palavra de Deus. E que nós venhamos estar atento à palavra do Deus vivo. 2 Coríntios 11, 13 e 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então nós temos que julgar todas as coisas à luz da palavra, para não sermos confundidos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com os amados. Fica com Deus.